Como quebrar um hábito, ou como você consegue mudar uma atitude que comumente você tem e que você tem plena ciência que você gostaria de mudar. Bom, esse é um dos principais desafios que a gente enfrenta tanto no dia a dia, no mundo de trabalho e principalmente no day trading. Aquela sensação de que você planeja o que você vai fazer antecipadamente, mas por algum motivo que você nem consegue identificar realmente por quê, na hora você sempre acaba agindo diferente do que você tinha previamente tentado e planejado agir. Uma falta de disciplina, uma falta de controle. No mundo de trade é fácil de identificar porque você não quer tomar um stop muito grande, perder mais dinheiro do que você tinha planejado, você não quer sair antes de uma operação que está sendo ganhadora, mas na hora H, eu acho que vocês se identificam com o que eu estou falando, é as coisas mais comuns que a gente faz quando a gente está operando. E aí o que acontece? Bom, eu vou dar uma dica para vocês e algumas técnicas até meio bizarras de como vocês podem tentar trocar essas e começar a treinar para ter hábitos diferentes, principalmente quanto às questões disciplinares. Mas antes da gente entrar nesse tópico especificamente, eu queria que vocês me dessem uma ajuda, assim como eu estou tentando ajudar vocês. Se você acha que esse tópico é interessante, que esses vídeos que eu estou fazendo aqui para vocês podem de alguma maneira estar ajudando vocês a evoluírem, eu vou pedir para vocês se inscreverem, comentarem nesse vídeo o que acharam desse tópico, se é interessante, se gostaram, se eu devo ou não falar mais disso e trazer ideias e estudos sobre esses assuntos para vocês ou sobre outros assuntos que talvez vocês queiram entender. E, como sempre, o principal que eu peço para vocês é compartilhem com alguém que possa estar precisando escutar algum conteúdo desse para refletir e repensar a maneira como eles fazem as coisas no dia a dia. Beleza? Vamos lá ao nosso conteúdo então. Então aqui, uma coisa que a gente sofria muito no mundo de trade, principalmente quando eu gerenciava mesas proprietárias ou operando com outros traders, é que a gente tinha essa angústia por agir diferente e ter um planejamento diferente e chegava na hora H, como eu já citei anteriormente, a gente acabava fazendo tudo diferente. Esse é um dos tópicos que para mim são um dos mais interessantes e é uma das coisas que eu mais estudo no dia a dia. Todos os artigos científicos que saem relacionados ao comportamento humano, principalmente a questões de finanças comportamentais, por que a gente age de tal maneira, mesmo sabendo que no futuro não seria a maneira mais benéfica de longo prazo para a gente. E tem muita similaridade com algumas atitudes que a gente tem até no dia a dia que a gente até se acostumou ou passa despercebido e de repente a gente não dá tanta importância assim, como por exemplo fazer uma dieta, resistir a algum doce, alguma comida que você não deveria comer, ou até as atitudes que não são necessariamente de resistência, né? Um impeditivo de você tomar uma atitude por impulso, mas sim de você se colocar numa atitude e numa ação que você sabe que pode ser benéfica para você, como ir caminhar, fazer um exercício, ir falar com alguém, fazer aquele telefonema que você precisa fazer para aumentar suas vendas e etc. Então algumas das técnicas, de tudo que eu já vi, de tudo que eu testei, eu já até comentei algo similar em alguns vídeos anteriores aqui no canal, é a questão de você conseguir quebrar o seu momento e seus hábitos, não baseado nas suas atitudes que vêm de uma motivação interna, mas de coisas que mudam a maneira como você se posiciona no dia a dia, literalmente, por isso que eu falo que é até meio bizarro, porque a maioria das pessoas não dão nem ouvidos para tentar fazer esse experimento, mas vou colocar aqui duas situações que vocês podem se identificar. Então, primeiramente no mundo de trading, etc., quando você está sentado na sua estação, no seu computador, numa posição normalmente super confortável, que você não quer sair de lá e tudo que você tem são os seus pensamentos rodando na sua cabeça. E aí o que mais acontece é que você vai lá, você tem uma operação que você precisa fechar ela porque ela pode aumentar os seus loss e a sua perda, mas em vez de fazer isso, que seria a atitude correta, você é angustiado e nervoso com a decisão de ter que tomar e aceitar uma perda, você vai lá e faz um médio negativo, amplia a operação, tenta salvar ela, que acaba estragando o seu dia inteiro e às vezes devolvendo muito mais dinheiro do que você gostaria, somente para sentir extremamente arrependido depois,
quando você para de operar, ou no dia seguinte que você vai refletir sobre suas atitudes. E como impede de você ter essa atitude, a melhor maneira é quebrar, de tudo que eu já experimentei, é primeiramente quebrar a sua posição corporal. Normalmente o fato de você estar lá habituado a estar sentado numa posição confortável faz você ceder a impulsos que normalmente você tem. E você quebrar a posição corporal, te colocar em movimentação, te motiva, daí a palavra, te coloca com uma motivação extra para agir diferente do que normalmente você agiria. E até, às vezes, da maneira como eu gosto de fazer, é fazer um alongamento, me espreguiçar, ou alguma postura corporal que me coloque numa sensação e que me traga uma emoção de um pouco mais de valentia para fazer alguma atitude que eu quero impedir de fazer ou ir para outro caminho, etc. Parece bobagem, eu vou deixar até alguns estudos específicos sobre isso para vocês aqui na descrição desse vídeo, que eu mando normalmente por e-mail para as pessoas que assinam minha lista de e-mail, de onde eu tirei esses artigos, essas ideias, essas referências, para quem quiser se aprofundar mais por que eu estou falando disso. Mas isso traz uma atitude diferente para a gente sobre como a gente quer agir naquele momento. E se isso não for o suficiente, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é realmente quebrar a movimentação do momento e sair daquele ambiente na hora e caminhar e quebrar a rotina do que eu estou fazendo ali para ter esse espaço entre uma atitude e outra. Isso parece muito óbvio, acho que muita gente já experimentou uma caminhada e para você ter esse tempo de reflexão entre uma decisão importante e outra. Que essa é uma das dicas mais importantes que eu posso dar para quem ali normalmente está no mundo de empreendedorismo, tomando uma decisão grande atrás da outra. Às vezes, a melhor coisa para você fazer é quebrar um pouco aquele momento, aquele ambiente para você conseguir repensar. E aí vem uma coisa muito interessante também. Mesmo que você não tenha que tomar uma atitude muito importante naquele momento, nessa pandemia, comumente eu vi alguns dos meus mentorados da mentoria individual mudando completamente o hábito e atitudes que eles tinham antes da pandemia. E uma das semelhanças foi que, ao entrarem na pandemia, o fato deles terem que mudar o ambiente que eles estavam, mudar o escritório, mudar as pessoas que eles veem com frequência, etc., eles acabaram por influenciar várias das decisões que eles faziam. E o mais interessante é que, como eu acompanho o dia a dia dos traders, né, eu acabei vendo que algumas dessas mudanças influenciou positivamente alguns traders que conseguiram evitar ou recondicionar alguns hábitos que eles tinham e começar a agir mais próximo do que eles gostariam. Então teve uma quebra habitual que veio derivada de uma troca de ambiente primeiramente, né? Então é uma coisa que sempre que eu gosto de repensar, quando eu estou me sentindo meio estagnado nos meus hábitos, nas minhas atitudes, é tentar mudar o ambiente que eu me encontro, onde eu tomo as decisões. E a gente sabe comumente, imagina que você numa praia, né, se você pudesse estar numa praia para fazer uma reunião ou sentado ali na beira da praia, num bar, provavelmente suas decisões iam ser com um pouco mais de leveza e calma do que fechado dentro do escritório, com aquela pressão que já incorpora ali no ambiente. Parece meio óbvio isso, mas isso acaba refletindo e a gente não pensa tanto em como fazer pequenas mudanças no nosso dia a dia que possam gerar boas atitudes no longo prazo. E é uma das coisas que eu mais gosto de sugerir para os meus mentorados quando eu estou vendo que eles estão tendo muita dificuldade a tomar algumas atitudes. Mas, por outro lado, eu também vi traders que já tinham um condicionamento muito legal sobre as atitudes que eles tinham e quando eles foram obrigados a mudar do ambiente, eles acabaram se perdendo um pouco no caos. Isso tem muito a ver com a personalidade da pessoa e alguns itens aqui que eu não vou entrar muito em detalhes para não deixar mais complexo, mas que ele tem como ser previamente visto qual é essa personalidade e quais são os caminhos que podem favorecer com mais velocidade as decisões que eles tomam, quais as ferramentas, técnicas e treinos que, dependendo do perfil da pessoa, ela acaba tendo mais predisposição a agir de tais maneiras. Isso é muito importante e é muito importante que vocês conheçam qual que é o perfil de vocês também sobre essa parte entre os perfis de tomada de decisão. Se você não sabe nada disso e tem interesse, eu vou deixar também um link aqui para você me mandar mensagem especificamente sobre esse assunto, que eu vou fazer sugestões de como vocês podem ir atrás de saber
qual que é o seu perfil mais do lado profissional e principalmente do mercado financeiro para entender o seu grau de risco operacional. Dito isso, eu queria saber de vocês se vocês já tentaram alguma coisa dessas técnicas, por mais bizarro que pareça. Eu já falei em alguns vídeos anteriores até que em certos momentos eu costumo trabalhar em pé ou ficar operando no mercado financeiro em pé, porque a minha concentração e a minha precisão e o meu foco no mercado financeiro é completamente diferente de quando eu estou sentado, relaxado e lidando somente com meus pensamentos. Ele muda a nossa energia e a nossa disposição a fazer as coisas com mais foco, somente de você estar numa posição física diferente. Mas eu queria saber de vocês o que vocês acham, já testaram isso, e se vocês têm problema com esse tipo de situação, de comportamento, de estar ou não estar fazendo coisas que vocês de repente não gostariam de fazer, e por fim sempre se encontram ali fazendo coisas diferentes que vocês tinham planejado. Espero seus comentários, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima então. Um grande abraço a todos e até mais.